Capítulo 109. Kaiji jogou a moeda para quem chegasse com o prefeito da cidade, e depois outra para quem não chegasse, mas pensou em trazer várias outras pessoas de evidente importância. Olhos desesperados observavam as moedas voarem pelo ar até caírem em mãos desesperadas e sujas. Se não fosse pelo tilintar da bolsa de Kaiji, um motim poderia ter começado. A elfa demoníaca mordomo não se dirigiu imediatamente ao prefeito. Em vez disso, apontou para um casal imundo e esfarrapado. Você, o que aconteceu? O marido da dupla respondeu rapidamente. Nós estávamos viajando de Pazen. Ouvimos falar da nova duquesa. Pensamos que poderíamos comprar alguma terra ou algo assim, talvez ganhar a vida quando o trabalho acabasse na cidade, mas fomos assaltados. Não sabemos como aconteceu, mas alguém na viagem levou todo o nosso dinheiro. Tentamos encontrar trabalho aqui na cidade, mas... A loira baixou o olhar. Não há muito o que fazer, agora não podemos nos dar ao luxo de ir embora e não podemos nos dar ao luxo de ficar, não sabemos o que fazer. Ele ergueu os olhos de onde estava ajoelhado e se inclinou para a frente. Sou o marido dela. Prometi uma vida boa a ela, mas falhei, me vendo para sua casa, se você der dinheiro suficiente para ela ir a algum lugar. Yori, não. Ela se agarrou a ele e encarou a escrava ricamente vestida. Prometa que vai ficar com nós dois e nos deixar ficar juntos, e você não precisa pagar, só nos alimente e nos deixe ficar juntos. Ela abaixou a cabeça, cada um assumindo a postura de colarinho para expor a nuca. Levantem a cabeça, só me digam, quanto foi levado? Perguntou Kaiji gentilmente. Ela enfiou a mão na bolsa, e o tilintar das moedas fez a cabeça dela subir mais rápido do que o pedido. Tínhamos 20 moedas de prata, o suficiente para um terreno e um pequeno espaço para construir uma casa. Aquele que evidentemente se chamava Yori respondeu. Era um homem jovem e, apesar de seu estado imaturo e subnutrido, obviamente já fora bonito. Entendo. Kaiji olhou para o prefeito. O que você fez para aliviar a pobreza aqui? Por que esse casal não consegue encontrar trabalho? O que você está fazendo para melhorar a cidade da patroa? A última palavra foi dita bruscamente, e só isso fez os olhos piscarem enquanto moeda de prata após moeda de prata saía da bolsa para ser contada em uma mão. A prefeita, uma mulher um tanto obesa, com cabelos oleosos e aparência desleixada, demonstrou medo diante da pergunta. Ela gaguejou a resposta da melhor maneira possível. Bem, voz da duquesa. Há problemas, e bem, estamos trabalhando em algumas, coisas que podem, melhorar as coisas, mas, sabe, dinheiro não se ganha do nada e... Ela arrastava os pés, e Kaiji sentia o cheiro das desculpas egoístas como se aquele fosse o distrito de merda em que Priscelis estivera presa antes. Mesmo assim, Kaiji entrou na brincadeira. Entendo, bem, a Priscelis atrás de mim trabalhou para um juiz e vários funcionários da cidade. Vou pedir para ela revisar seus livros contábeis para ver onde podemos encontrar algum espaço no orçamento. Enquanto isso, como já disse a várias aldeias até agora, a duquesa acredita em investir em seu povo. Enquanto ela conduz sua missão para o príncipe, é nossa tarefa garantir que seu povo entenda isso. Então, com isso em mente, Yori, venha aqui. O homem magro e faminto levantou-se lentamente e parou diante dela. Este é o dinheiro que você perdeu, disse Kaiji. Colocando 20 moedas de prata em sua mão, ele olhou para a moeda com admiração. Isto, disse Kaiji, colocando mais 2 em sua mão, é para se alimentarem enquanto constroem sua casa. Seus olhos brilhavam de lágrimas. Isto, é pela disposição de se sacrificarem uns pelos outros. Kaiji colocou uma única moeda de prata sobre as demais. Só vi essa disposição algumas vezes na minha vida. Vale a pena recompensá-la só por existir. Kaiji olhou para a prefeita gorda e cebosa. Se ele for dispensado dessas moedas por qualquer coisa que não seja a venda de terras e bens, elas sairão do seu bolso para serem repostas. O queixo da prefeita se fechou. Tal é a crença da minha senhora. Eu sou apenas um escravo, agindo de acordo com a vontade dela, que você conhece a sua grandeza. Kaiji gritou por cima dos gritos de gratidão, mas mais do que a proclamação os atingiu, foi a sua total sinceridade na forma como ela disse isso. Vocês que receberam moedas estão poupados da coleira, mas para manter a liberdade, terão que trabalhar. Ela apontou o dedo para a pequena multidão. Isso não é um presente, é um investimento.
faça um bom investimento. Em poucos dias, equipes de trabalho chegarão. Aqueles de vocês com habilidades especiais, como leitura, escrita, construção, agricultura, qualquer coisa ou tudo o que vocês sabem, pode ser útil, Kaiji pronunciou. Em seguida, olhou para a prefeita. Há novas leis que entrarão em vigor a partir de hoje, tudo está mudando. Se você permanecerá como prefeita ou não, depende se você também pode mudar. O tom de Kaiji mostrou que ela imediatamente teve suas dúvidas. Priceles, disse ela por cima do ombro, vá com a prefeita e os cidadãos importantes até a prefeitura. Todos os registros devem ser mantidos lá, mande-os trazer. Revise os livros e esteja pronta para responder às perguntas do povo. Tenho certeza de que eles terão muitas preocupações. Estarei aí assim que puder. Claro, Kaiji, Priceles disse docemente. E quando a elfa demoníaca de cabelos escuros desceu e saiu do caminho, Priceles deslizou para fora da carruagem e abriu caminho no meio da multidão. Rostos pálidos a cumprimentaram, e a escrava de cabelos castanhos gesticulou em direção ao maior edifício de madeira que só poderia ser o coração público da cidade. Kaiji apontou para outra das desamparadas. O que aconteceu com você? Perguntou ela, sentando-se no degrau da carruagem para servir não apenas como a voz de sua senhora, mas também como seus ouvidos. A manhã do quinto dia chegou e passou, e apesar dos horrores recentes, Sobela parecia estar de bom humor para Nua. A elfa demônio a ajudou a levantar acampamento com grande facilidade, apagando qualquer resquício de fogo, enrolando seus kits e montando com facilidade. Um sorriso se estampou em seu rosto quando a mão de Nua agarrou a sua e a ajudou a montar no cavalo. Sobela praticamente se deleitava com o calor do corpo ao qual se agarrava. Os cascos dos cavalos trotando naquela manhã tinham um eco alegre e agradável. E Nua correspondia ao seu humor energético cantando uma canção de bebida menos de 2 minutos depois de terem começado. Quando pararam para o jantar, a cidade já estava à vista, distante, mas visível. As pedras eram grossas, maciças e cinzentas. O que mais chamava a atenção de Nua, no entanto, eram as enormes pirâmides que se estendiam para o céu como picos de montanhas. Você pode se virar, disse Sobela enquanto estava sentada com as pernas cruzadas na frente de Nua enquanto elas comiam um pouco de pão, carne e queijo. Nua deu uma mordida generosa em um pedaço redondo de queijo amarelo e, enquanto mastigava, franziu a testa e acenou com o pedaço na mão para Sobela. Mastigou rapidamente e engoliu. Nada disso, disse Nua quando finalmente engoliu o pedaço. Eu já disse, não há nada com que se preocupar, então eles querem me fazer lutar? Ela deu de ombros. Já matei gente da espécie deles antes, admito que era do Império Devor, e não de Tlaumo, mas eles são apenas pessoas, disse Nua, enfaticamente. Eles nascem, vivem, morrem e podem ser mortos. O fato de você ser a arma que matará o Deus Imperador já lhe diz isso. Nua manteve a testa franzida e estreitou os olhos azuis para a companheira. Como eu disse ao príncipe Rajen, vocês são meus amigos, é por eles que vocês se sacrificam. O próprio decreto do meu Deus é que o amor se define por dar a vida pelos amigos. Sobela segurava o pão na mão enquanto Nua falava, e quando a elfa terminou e deu uma grande mordida no rico pão de bandeira, no qual ela colocou alguns pedaços de queijo e carne antes de enrolá-lo, a elfa demônio congelou. Ela colocou o pão na grama, levantou-se de joelhos e então ergueu o rosto como se estivesse suplicando, obrigada. Ela engasgou. Quando, bem, antes de tudo isso começar, antes que meu destino me fosse revelado, meu príncipe e eu conversamos sobre você, nós dois nos perguntamos se teríamos que matá-la, se você poderia ser uma ameaça. Isso dificilmente é uma confissão. Nua bufou e colocou a mão na cabeça de Sobela, passando os dedos pela cabeça dura e pelos cabelos escuros. Príncipes têm deveres, e você era próxima dele. Não, não é isso que eu quero dizer. Você interrompe muito, sabia? Sobela deu um sorriso frágil diante da pequena crítica. O que eu quero dizer é que, embora não nos conheçamos há muito tempo, qualquer coisa que considerávamos uma possibilidade antes, é impensável agora. Eu não conseguiria passar por isso sem você, não conseguiria. Se eu puder te abençoar do céu, eu te abençoarei. Sobela, levante-se, sou a última pessoa que você deveria abençoar. Nua olhou para a cidade. Sou cruel, tão cruel que encarei uma bênção e cuspi nela. Via morrer diante dos meus olhos.
deixei-a morrer diante dos meus olhos. Depois, agarrei-me a ela mesmo assim, tornei-me uma pecadora, e agora eu? Nua fechou os olhos e levantou-se. As palavras que ainda estavam em seu coração foram reprimidas. Kaiji. Prisceles. Sado, todos que escravizo e manipulo. Lena, extraem, momentos como este, dizendo a mim mesma que é assim que tem que ser, parece simplesmente inadequado. Ela balançou a cabeça e esmagou o sentimento como um inseto em seu punho. Sobela observou o momento passar sobre sua acompanhante e se levantou. Pôs a mão no ombro de Nua. Estamos em um inferno, não importa o que você tenha feito de errado, ou venha a fazer, ironicamente, tudo o que você pode ser aqui é minha heroína. Ela sorriu com um toque de fragilidade no rosto. O sorriso trêmulo sustentado pelas mãos de Nua sobre as suas. Agora eu tenho que te agradecer, então, obrigada. Nua pôs fim aos seus pensamentos desagradáveis, e dando mais 2 mordidas rápidas, foi até o cavalo, guardou o restante e montou. Ela estendeu a mão e Sobela a segurou sem hesitar. Apoiando o pé no flanco do cavalo, ela puxou e se posicionou atrás de onde Nua estava sentada, e elas seguiram em direção à cidade. Chegar lá não demorou tanto quanto Nua esperava. Demorou mais, o que lhe disse, desconfortavelmente, que era muito maior do que ela havia pensado. Sobela pegou a trombeta em formato de caveira e soprou assim que os guardas apareceram à distância. A princípio, não conseguiram ouvir o clamor, mas, quando o ouviram, foi acompanhado por tambores. Um grande estrondo ecoou tão longe que pareceu se chocar contra as pedras distantes de grandes montanhas e retornar. Um exército de sons que sacudiu o céu azul, e olhos azuis e olhos vermelhos cavalgaram em sua direção. Desta vez, Nua não disse nada. As costas de Sobela se endireitaram sozinhas, suas mãos seguraram a cintura de sua acompanhante, seus olhos voltaram-se para as paredes maciças sobre as quais os homens-fera caminhavam com a arrogância casual dos fortes. Nua estreitou os olhos para as paredes. Elas não tinham ameias, nem barreiras propriamente ditas. Que tipo de sensação? Ela se perguntou, até notar outra coisa. Nenhum dos homens-fera carregava arcos, nem nada parecido com as bestas que ela vira testadas em campo, mestres de combate corpo a corpo, mas isso é tudo. Pensou ela, conseguindo sorrir apesar de tudo. O grande portão à sua frente, diferentemente do da prisão de Kirakira, no reino dos Minotauros, não era meramente feito de oricalco listrado e madeira grossa pintada. O próprio portão era de pedra, granito como a parede. Isso lhe causou certa curiosidade, pois o observava se abrir tão suavemente, mas, ao se aproximar, viu e compreendeu. Rodas, eles colocaram o portão sobre rodas, mas como eles impedem que outra pessoa, eles precisam ter algum tipo de mecanismo de trava. Nua ponderou sobre o problema durante todo o caminho através do portão. Ela olhou para trás enquanto o portão era fechado e viu as alavancas embutidas em um caminho ranhurado na pedra. Um grupo de homens-ursos gigantes trabalhava em perfeita harmonia, manuseando as alavancas, as rodas que haviam sido apontadas perpendicularmente ao portão, alinhadas com ele, girando uma roda enorme que exigia 3 homens-urso para ser usada. Então, as alavancas em constante bombeamento lentamente trouxeram o portão de volta para baixo, e ele voltou a ser como parte da muralha. Engenharia engenhosa, pensou Nua, incapaz de resistir a um aceno de respeito ao Império Tlaumo. Mais preocupante para ela era a educação por trás de tais feitos. Uma sociedade poderosa e vibrante não cai facilmente, lembrou a si mesma, e fiel às últimas paradas, uma fila de homens-fera estava de pé em ambos os lados da estrada, segurando uma canga para que pudessem passar por baixo. O som dos cascos do cavalo tornou-se um clipe-clop mais familiar à medida que a estrada seguia da terra do lado de fora das muralhas para a pedra do lado de dentro. Ela olhou para a esquerda e para a direita. Os homens-fera ali eram do tipo que ela já esperava, mas eram claramente muito mais extravagantes. Os pandas tinham cores vibrantes sobre pelos brancos. Os homens-pássaros usavam joias penduradas. Os homens-leão usavam listras nas crinas e alguns até usavam capas ou mantos com correntes para mantê-los no lugar. Os edifícios da grande cidade eram claramente feitos da mesma pedra, mas tons vibrantes e delicados murais fluidos mostravam a riqueza de sua existência. Cada superfície era uma tela, e cada uma obra de arte, mas lá estava ela, enquanto passava sob o jugo, com Sobela às suas costas, o cheiro de carne,
um cheiro que Nua conhecia muito bem. Nua olhou para uma tela além da multidão à sua direita, uma grande montanha com uma águia no topo. Olhando para o lado com suas penas espalhadas e a chuva caindo sobre ela, ela olhou para a esquerda, onde um rosto grande e nobre era mostrado, um ligre ao lado de uma linha de ligres, a linha imperial. Ela percebeu pelos rostos quase idênticos mostrados de pai para filho, seus braços estendidos, e abaixo de seus pés, um mapa de seu grande império, sobre o qual estavam as muitas raças de homens-fera. Mas ainda assim, o cheiro de carne assada e a visão de homens-fera com mandíbulas ensanguentadas, e seus filhos, não eram diferentes deles. Eles devem morrer, mas o mundo perderá algo quando isso acontecer, refletiu Nua com uma ponta de tristeza. Ela foi arrancada daquele devaneio por um grande homem-pantera no final da fileira. Ele não abaixou a cabeça, e seus olhos amarelos quase brilhavam de intenso interesse. Bem-vindos à cidade da voz, vocês virão imediatamente à arena para a cerimônia. Nua o examinou de cima a baixo, com um torso poderoso e musculoso, um manto verde brilhante pendurado atrás de sua espessa pelagem escura, braços tão largos quanto um corpo esguio, com garras ferozes que, para sua surpresa, haviam sido pintadas em várias cores. De suas orelhas de gato pendiam brincos de argola de ouro e prata que complementavam sua pelagem escura. Ele era, de certa forma, belo. Nua manteve a compostura e inclinou a cabeça com a cortesia que ele havia negligenciado. Claro. Prefeito? Governador? Não sei seus títulos. Não teremos tempo para eu adquirir os suprimentos para o resto da minha jornada antes da cerimônia? Perguntou ela com uma voz doce como mel, um deleite quase infantil no rosto que claramente o pegou desprevenido. Fui informado de que você está sozinho. Você está ciente do ritual, não está? Perguntou o Homem-Pantera, com um rosnado constante ecoando no final de cada palavra. Nua assentiu. Claro, primeiro, vamos assistir você matar, depois eu vou ter que lutar, e depois disso poderei ir embora. O maxilar curto do Homem-Pantera abriu-se, fechou-se e abriu-se novamente. Você acha que pode vencer, não é, elfo? Nua levantou o queixo e olhou para ele de cima do cavalo. Eu sei que posso. O Homem-Pantera parecia dividido entre a diversão e a raiva. Você não é do leste, é? Nua balançou a cabeça em negação brusca. Não, eu sou do oeste do Império Devor. Isso resolveu o problema. O Homem-Pantera começou a rir, olhou para a esquerda e para a direita. Venham. O oeste acredita que pode vencer. Devemos ensinar ao oeste o significado do medo, o significado da morte. Nua mal conseguiu conter o riso. Quando se espalhou a notícia de que a escolta, que cavalgava sozinha em direção ao coração do Império Tlaumo, acreditava que poderia vencer, os gritos e risos ecoaram como os tambores que anunciavam a chegada do tributo. Eles soaram cada vez mais alto por um minuto inteiro antes que o governante Pantera parasse de rir o suficiente para se virar. Quando ele o fez, e antes mesmo de dar 3 passos, o rosto de Nua se iluminou e seus olhos dourados brilharam como 2 sóis no céu. Sobela percebeu sua intenção e segurou-se levemente em sua escolta. Nua então arqueou as costas, seus longos cabelos dourados balançando na brisa suave, inclinou a cabeça e começou a cantar a canção mais alegre que conhecia. Sua voz cristalina começou a substituir o som de raiva ou zombaria, até que o único som que restou foi a voz da elfa, cantando em direção à morte.